horas. Nesse vídeo de hoje eu vou tentar ler o máximo que eu conseguir de páginas de livros em 24 horas. Não vou passar 24 horas lendo, até porque eu não consigo fazer isso. Mas eu decidi aproveitar o feriado de carnaval que eu tô tendo agora pra fazer esse vídeo aqui com vocês, que eu amo fazer, inclusive, e acho que vai me ajudar bastante também. Hoje é segunda-feira de carnaval e a gente vai começar a ler 1h da tarde, então 1h da tarde de terça-feira esse vídeo acaba. Eu acho que eu vou estar no ônibus quando esse vídeo acabar, mas eu vou atualizando vocês. Assim, eu tava meio confusa do que eu ia ler, então eu pedi pra vocês votarem lá numa enquete no Instagram, na verdade uma caixinha de perguntas, e os mais votados foram esses 3 livros aqui. Eu acho que eu vou começar o vídeo lendo A Inconveniente Loja de Conveniências, porque eu acho que esse aqui vai ser um livro mais rapidinho de ler, então ainda hoje, até de tarde, até o finzinho da tarde, início da noite, eu consigo terminar essa leitura. Não sei, vamos vendo. Tô bem empolgada, não sei muito sobre a história, mas vocês votaram e eu confio em vocês. Depois, um dos mais votados foi Parem os Relógios, que esse aqui eu tinha começado a ler ano passado, finalzinho do ano, e tô na página 96, então eu tenho que terminar um pouquinho ele ainda. E não sei, né, gente? Vamos ver se eu consigo fazer essa leitura nesse vídeo. E por último, um livro que eu achei que ninguém ia votar, mas várias pessoas votaram e eu fiquei muito feliz. Que é a continuação de Jogos de Herança, O Herdeiro Perdido. Esse aqui eu sei que eu leio rápido, não sei se eu leio em 24 horas, em menos tempo até, mas eu sei que eu li muito rápido Jogos de Herança. Acho que eu li em uns 3 dias, 4 dias, por aí. E agora que eu já tô bem mais dentro da história, eu tô bastante empolgada pra esse livro. Eu não tinha colocado ele na minha TBR, eu não sabia o que eu queria ler, por isso que eu até pedi pra vocês votarem no que eu lia, porque eu não sabia o que ler. Tô vindo aí de uma readaptação nas minhas leituras, tô tentando voltar ao meu ritmo de leitura agora, acho que eu tô conseguindo, e espero que essa maratona me ajude. Então assim, a princípio essas aqui são as 3 leituras que eu vou fazer, que eu vou tentar fazer ao longo dessas 24 horas. Bora começar porque falta pouquinho pra 1h, e a 1h a gente vai começar a ler A Inconveniente Loja de Conveniências. Vamos lá então, ler por 24 horas. Eu tô na página 114 da Inconveniente Loja de Conveniências. E apesar desse aqui ser um livro extremamente sentimental, sensível, que fala de assuntos de uma forma muito melancólica, eu acho que eu não me conectei com o livro ainda. Então eu vou pegar um outro livro pra ler e deixar esse aqui esperando um pouquinho pra pegar mais tarde. Não sei o que tá acontecendo comigo, gente. Eu não sei se eu não tô num dia legal também, mas o meu humor, o meu estado de espírito tem refletido muito nas minhas leituras e não de forma muito positiva, então eu tenho tido bastante dificuldade de me conectar com livros como esse aqui, por exemplo, que antes eram livros que com certeza eu já ia começar amando, sentindo, vivendo a experiência, e até agora não aconteceu isso comigo aqui nessa história. Aqui a gente conhece uma senhora que ela é dona de uma loja de conveniências que fica 24 horas aberta. Ela tá na estação de Seul, na Coreia do Sul, para fazer uma viagem e ela perde a bolsinha dela. Um tempinho depois ela recebe uma ligação de uma pessoa dizendo que achou aquela bolsinha, e esse cara que faz a ligação para ela, na verdade, é um morador de rua. Então ela se compadece muito dele, da atitude dele, e diz pra ele passar pra pegar uma marmita lá na lojinha de conveniências dela. A partir disso ele começa a passar lá, eles vão conversando, a gente vai entendendo um pouco mais sobre esse cara, que eu achei muito interessante essa parte, inclusive eu amei a senhorinha também. Tem vários pontos da vida dela ali com o filho também, que é presente aqui na história, muito além da loja dela de conveniências. Mas o grande foco também é a loja, porque a partir disso tudo, desse acontecimento todo, ela vai dar uma oportunidade pra esse cara que devolveu a bolsinha pra ela no turno da noite para trabalhar ali na loja. Nessas alturas do campeonato dá para entender um pouco mais dos personagens, um pouco mais da história, mas eu não sei, gente, não sei o que tá acontecendo, que eu não consegui me conectar tanto com ela ainda. Eu vou dar uma paradinha então para ler em um outro momento, mais tarde talvez, e agora eu vou pegar para ler um outro livro aqui que eu não sei nem qual vai ser. Acho na verdade que vai ser Parem os Relógios. E esse aqui é um livro que eu tô na página 96, eu já li bastante dele, e assim, essa aqui é uma história muito triste, muito trágica, muito triste mesmo. Aqui nessa história a gente acompanha um casal, que na verdade não é um casal mais, por causa que a esposa faleceu.
E o que a gente tem aqui é o protagonista, o marido, no caso, tentando seguir em frente, tentando viver a vida sem ela, o que é muito triste, muito triste. Eu terminei todos os capítulos do livro extremamente triste e desamparada, assim, porque é muito triste ver a situação dele, se colocar no lugar dele. E aqui a gente também tem as cartas da esposa que faleceu, assim, pra piorar a desgraça. Até agora eu tô achando um livro bastante emocionante, mas eu não tinha continuado a leitura realmente só porque passaram outros livros na frente. Não foi nada muito demais com o livro, então agora eu só vou continuar a história mesmo, porque eu tinha começado a ler ela lá em dezembro. Então agora eu quero ver se eu termino esse livro, porque ele é bem rápido de ler também, é bem fluido, apesar de ser bem triste. Vamos continuar aqui então, que eu tô indo pro capítulo 11. Faltam umas boas páginas ainda pra ler. Eu leio esse livro com os olhos marejados, porque assim, ele fazendo as coisas que ela deixou pra ele fazer nas cartas, porque ele não sabe o que fazer sem a presença dela, é tão... É assim, não tem nada triste acontecendo no livro, simplesmente ele seguindo em frente, só que isso por si só é terrível. Eu sempre comento aqui que o luto é uma coisa muito difícil, e eu gosto muito de ler sobre, mas esse daqui é muito emocionante, esse livro. E eu peguei um lápis pra marcar algumas coisas, escrever algumas coisas que eu tô sentindo, algumas coisas que eu acho que tem a ver com a história, pra tornar a leitura mais especial, eu acho. E eu acho engraçado que toda vez que eu vou ler esse livro, o tempo começa a fechar. Da outra vez que eu tava lendo, que eu comecei a leitura, tava um calor, um sol, e daqui a pouco armou um temporalzão. Que eu acho que é o que vai acontecer daqui a pouco. Eu estou oficialmente amando muito essa história, tá? Eu tô chorando, eu tô sofrendo, eu tô sentindo essa experiência, tá muito legal. Eu tava com medo de continuar a história e ficar um pouco cansativo, mas não ficou até agora porque tem muita coisa acontecendo. O Josh, que é o marido, o protagonista, ele tá passando por muitas coisas e ele tá lendo as cartas dela e fazendo as coisas que ela deixou pra ele fazer, sabe? Porque ela sabia que ele não ia saber pra onde ir, o que fazer, então ela deixou várias cartas e cada carta diz uma coisa que ele poderia fazer pra ele se sentir melhor, comprar roupas novas, repor os móveis, então a gente vai intercalando entre cartas que ela deixou pro pai dela, e isso é uma questão no livro também, que eu achei que não ia ser, mas foi, e cartas que ela escreveu pro Josh, e ela parecia uma pessoa tão legal, gente, tão maravilhosa, tão querida, que dá uma dor muito grande ler as cartas dela, ciente que ela vai morrer, ciente que ela, sabe, vai perder toda aquela vida dela, que ela tá recém-casada, eles tinham recém ficado juntos, e a gente vê também o passado deles ali, algumas discussões, entre aspas, assim, por conta da situação em si que eles tiveram, momentos que eles passaram juntos, momentos em que ela já estava interferindo, de certa forma, no futuro dele, sabendo que ela não ia fazer parte desse futuro, então é muito triste, mas é muito boa essa leitura também. Acho que tem uma sensibilidade muito grande lidar com o luto, e eu tô me emocionando muito, eu anotei várias coisas, eu fiz algumas anotações bem pessoais no livro também, então eu acabei dobrando uma página, mas é porque eu queria deixar um pouquinho da minha marca no livro também, não sei. Eu gosto muito de livros que falam sobre luto, então eu senti que eu precisava fazer isso, e eu tô fazendo. E vou continuar fazendo até o final da leitura, vou marcar, vou grifar, enfim. Agora são 6 horas, eu acho, da tarde, não sei que horas são. Mas eu já vou continuar aqui a leitura porque desde que eu comecei a ler eu não parei mais. Lá desde a 1 hora eu só parei pra tomar água, pra gravar aqui, e tô lendo direto, tá? Então eu quero ver se eu consigo terminar ainda hoje esse livro, porque tá avançando muito rápido a leitura e eu tô gostando bastante. Eu não aguento mais chorar com esse livro, gente, sério. Não aguento, mas tá muito bom.
terminei de ler e tive que me recuperar. Eu acho que eu terminei de ler umas 7h30 passada, agora já são 8 horas e eu chorei tanto, mas tanto, que eu parei pra me recuperar. E como eu falei, eu dobrei página, fiz várias anotações, escrevi, marquei, porque é um livro realmente muito sentimental, gente, muito melancólico, é muito triste. Eu, no final, chorando com a morte da personagem que eu sabia que já morria na primeira página. Eu chorei tanto, eu me emocionei tanto, que não tem explicação. Mas muito bom o livro, gostei bastante dessa história, me prendeu, assim, refleti muito. O final eu não sei como eu me sinto a respeito dele ainda, mas eu fico feliz pelo personagem. Mas no geral é um final feliz dentro do possível. Se preparem pra chorar se vocês forem ler esse livro, eu me emociono bastante lendo. Fazia um tempo até que eu não me emocionava tanto com uma história, não chorava tanto, e olha, essa aqui assim serviu pra isso, pra botar as lágrimas pra fora, porque eu chorei demais. É isso aí então, terminamos a primeira leitura desse vídeo, tinha lido 96 páginas antes de começar, mas aí o livro todo tem 407 páginas, 406, não sei se eu vi direito. Então tá concluída a primeira leitura do vídeo e agora eu vou decidir qual vai ser a minha próxima leitura, mas eu acho que agora eu não vou ler O Herdeiro Perdido. Eu vou ler um outro livro no meu Kindle, que é Em Todas as Gotas de Chuva, pra ver se eu termino ele hoje à noite ainda, que não faltam muitas páginas. Porque eu tô a fim de ler ele, de terminar essa história também, e como eu já falei tanto sobre ele aqui no canal, acho que fica legal fazer um vídeo contando um pouco mais do que eu achei da história pra vocês. Vocês sabem que eu não gosto muito de gravar à noite, tá bem escuro, já são 8 horas, já um pouquinho mais de 8 horas, então eu não vou gravar tanto agora à noite, mas amanhã de manhã, antes de pegar o ônibus, que eu vou lá pra cidade da minha mãe, eu conto pra vocês como é que foi a minha experiência com a leitura e vou mostrando pra vocês aí um pouquinho também do que eu tô lendo. Eu espero gostar bastante da leitura e já tô nos 14% dela também. Aí no ônibus amanhã eu começo O Herdeiro Perdido e vamos ver até quando na madrugada de hoje eu consigo ler, né? Que eu quero ver se eu consigo ler até mais tarde. Bora lá então que agora eu vou dar uma descansada, uma relaxada pra começar a leitura, pra continuar a leitura de Em Todas as Gotas de Chuva. Que pausa o quê, gente? Decidi continuar aqui, tava em 19%. De Em Todas as Gotas de Chuva, enquanto eu leio um dia, enquanto eu assisto um dia, que é uma minissérie, que é uma série, né? E agora vamos ler Em Todas as Gotas de Chuva, que eu tô amando também, depois eu volto pra falar um pouquinho mais pra vocês. 27% e eu estou amando! Esse livro tem a minha vida, ele tem meu tudo, ele é maravilhoso, meu Deus, que delícia! Famílias rivais com o encontro de pessoas das famílias rivais não sendo mais rivais, na verdade sendo muito mais do que isso, e outras duas personagens aqui seguindo pelo mesmo caminho, gente. E ainda já tem aqui a explicação mais ou menos do que significa Em Todas as Gotas de Chuva. É uma delícia, o Felipe vai entrar ali agora, ó. Eu tô oficialmente apaixonada por essa história. Vou falar um pouquinho mais baixo porque já é bem tarde e o Felipe tá dormindo. Mas agora eu tô em 52%, eu quero ver se eu termino ainda agora antes de dormir, mas amanhã eu tenho que acordar cedo. E eu tô amando as protagonistas, a Athena e a Cordélia são tudo pra mim. É uma delícia essa história, os diálogos são maravilhosos, os personagens são muito bem construídos e também a questão toda ali da rivalidade da família também é muito presente. Mas o que me chama mais atenção aqui é a troca das duas personagens, como elas vão se rendendo aos pouquinhos, bem devagar, mas elas vão se rendendo. O livro todo ele é muito saudosista também do passado das personagens, do passado de outros personagens que cruzaram com elas antes, também dos irmãos, por exemplo, e eu tô adorando. Elas estão meio que fazendo uma road trip juntas ali, que na verdade é uma viagem de trem, né? Que é uma train trip. Não sei se é assim que fala, mas eu tô me divertindo muito, eu tô adorando essa história, tá muito legal, muito leve, muito engraçada, a escrita da Englantine é muito divertida, cômica, trágica algumas vezes também. Eu acho que vai acontecer uma coisa mais pesadinha aqui na história. Tô sentindo que tem uma coisa que vai acontecer aqui. Tem algumas interações de trocas de textos das duas protagonistas com seus respectivos avós, que é muito legal também. Eles são muito presentes por causa dessa rivalidade, justamente, né? Que vem por causa deles, existe por causa deles. E eu tô apaixonada, tô encantada pela escrita, pelos cenários, pelas descrições, pelos diálogos, principalmente. Tá muito divertido, eu precisava ler uma coisa exatamente assim agora, já que eu vim de um dia cheio de coisas tristes, que foi Parem os Relógios e a série de Um Dia, meu Deus, essa série me destruiu.
Eu nunca assisti o filme, mas eu li o livro há muitos anos, eu não lembro de nada, parece que eu nem li esse livro, do David Nichols. Mas agora eu tô terminando de assistir a série e eu vou ver se eu leio mais um pouco, pelo menos. Gostaria de terminar o livro ainda agora na madrugada, mas tá começando a me dar um soninho, então eu não sei se eu vou aguentar. Então vamos lá então tentar terminar essa leitura. Terminei agorinha. De manhã eu volto aqui pra comentar com vocês tudo que eu achei, porque já é mais de 2 horas da manhã. Vou dormir. Tô de volta pra gente conversar sobre Em Todas as Gotas de Chuva, que eu terminei ontem de madrugada. Assim, gostei muito da história mesmo. Acho que tem alguns pontos que eu me interessei mais. Achei legal que a história tem vários por trás, sabe? Tem muita coisa acontecendo nas famílias. E isso aparece também, algumas vezes se sobressai a história da protagonista, das protagonistas, né? Como, por exemplo, a história das tias dela, que eu amei. No final tem um capítulo só pra elas. E assim, gente, que delícia! Eu leria uma história só sobre aquelas duas personagens também. Em alguns momentos eu achei que ficou um pouco vago a história das protagonistas por causa que elas tiveram um passado juntas. Tem toda uma questão, um plot em cima disso e tem muitos outros plots também. Tem até um plot twist aqui na história que eu não imaginei que fosse acontecer. Um mistério, uma descoberta ali. Eu falei, caramba, não tava esperando. Que não tem nada a ver, assim, diretamente com as protagonistas. É com alguém que elas conhecem aí ao longo do caminho da vida delas. Mas essa aqui é uma história com coincidências, né? Que vocês sabem que eu tenho um pouquinho de dificuldade com isso, só que eu queria dizer que aqui não me incomodou, tá? Eu já fui pra história sabendo qual era essa coincidência, então isso não me incomodou nem um pouco, porque eu já sabia que isso ia acontecer e que isso fazia parte da sinopse, no caso, a forma como elas se encontram ali no trem. Eu gostei muito das personagens, tem várias referências à cultura pop, músicas, Dua Lipa, Harry Styles, One Direction. Então é um livro super fofo, super fofinho, tem relacionamento sáfico, protagonismo preto, tem as histórias também das famílias delas, né, na cidadezinha que elas moram. É muito legal essa parte também e eu adorei a história. Só pra resumir aqui, eu adorei. Esse foi o meu primeiro contato com a escrita da Englantine. Eu tô muito feliz de ter gostado da história. Eu espero conseguir ler outros livros dela nesse ano ainda. Então aguardem que logo mais vai ter Englantine, eu espero. Fechamos aí então a leitura de Em Todas as Gotas de Chuva e agora eu já tô aqui com a minha próxima leitura que eu vou ler no ônibus, que é O Herdeiro Perdido. Agora são 8 horas da manhã da terça-feira, dia 13, e eu tô indo pra minha cidade por causa que a minha mãe tá de aniversário, eu tô indo visitar ela. O meu ônibus é às 10 horas da manhã, então a minha ideia é ficar lendo esse livro até ir pra lá, e eu acho que eu vou chegar por volta da 1 hora, que é quando vai acabar o desafio, né? Bate bem certinho com o horário que eu comecei o desafio ontem. Então acho que eu vou terminar no ônibus a leitura, mas eu só vou poder falar mais sobre o livro quando eu chegar em casa. Então eu vou tentar gravar pra vocês lá no ônibus, se não estiver muito cheio, vou terminar de me arrumar aqui, arrumar as malas, e vou começar essa leitura aqui que eu espero ler pelo menos até a metade. Acho que até a metade vai, agora todo o livro eu acho que não. Então vamos lá que falta pouquinho pra gente fechar essa maratona 24 horas. Que dia bom pra ler, mas péssimo pra sair de casa, né? Caindo uma chuvinha. Mas já comecei a ler O Herdeiro Perdido. E quero respostas, eu preciso de respostas. Consegui ler 100 páginas do livro só aqui antes de sair e vou deixar pra ler o resto agora lá no ônibus. Vou terminar de arrumar minhas coisas aqui, que faltam umas coisinhas pra levar. E a gente se encontra no ônibus pra continuar a leitura de O Herdeiro Perdido, que eu tô bastante curiosa pra esse livro, mas tem umas coisas que eu fico meio, sabe? Desde o primeiro volume, depois a gente conversa mais. Tomei um chá de banco na rodoviária e sentei ali, fiquei mais de 1 hora parada esperando o ônibus, e quando ele finalmente chegou, tava praticamente vazio, então deu pra gravar bem legal alguns takes pra vocês. Acabei lendo muito mais do que eu achei que eu ia ler. Tô gostando bastante do livro, ainda acho que eu tô mais indo pro primeiro, porque tem algumas coisas que eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro! Eu falo, gente, pelo amor de Deus! E eu acabei lendo mais da metade do livro, que era a minha meta, e quase certinho a 1 hora da tarde eu tava chegando na minha casa. Encerramos então a nossa maratona lendo por 24 horas, ou um pouquinho menos que 24 horas, né? Mas no prazo de um dia. Eu tô bem orgulhosa do meu desempenho, eu li muito mais do que eu achei que eu ia por causa do meu ritmo de leitura e li muito mais, me diverti muito lendo também. E esse aqui é o nosso saldo. Vocês sabem que ontem, a 1 hora da tarde, eu comecei a ler A Inconveniente Loja de Conveniência e fui até a página 114 e acabei não lendo mais. Vou deixar para outra hora mesmo. Depois eu li Parem os Relógios, que eu tinha lido 96 páginas antes da maratona começar, e as demais páginas eu terminei durante a maratona, que foram muitas, eu sofri tanto, gente. Ontem eu tirei o dia pra sofrer. Hoje tá uma chuvarada desde que eu cheguei aqui, que foi a 1 hora em ponto. Cheguei aqui em casa a 1 hora em ponto certinho, desabou uma chuvarada que não parou até
agora que tá diminuindo. Mas ontem, gente, eu chorei tanto, eu chorei com o final de Um Dia, que eu não me lembrava da série que eu tava assistindo, eu chorei com esse livro, assim, foi um chororô atrás do outro. Felipe me olhou, eu tava chorando, assim, o olho inchado, vermelho, o que aconteceu? Eu falei, tô lendo um livro triste. Mas já comentei bastante a leitura e gostei muito. Eu não lembro qual a porcentagem total que eu li de Em Todas as Gotas de Chuva. Eu acho que eu tinha lido uns 23%, 22%, por aí. Vou tentar deixar em algum lugar aí pra vocês, mas eu acabei lendo ontem de madrugada, li bastante, fui até tarde lendo. E vocês sabem também que eu adorei muito a história. Eu precisava de uma coisa mais tranquila aí pra ler depois de todo o caos que foi o dia de ontem, né, de tanto chororô que foi. E hoje de manhã eu comecei a leitura da continuação de Jogos de Herança, que é O Herdeiro Perdido. Eu tenho várias considerações pra fazer sobre essa história, às vezes ela tá me ganhando, às vezes ela tá me perdendo, mas eu acho que o primeiro volume pra mim ainda é o melhor. Eu acho que tem algumas coisas aqui que eu tô achando meio incoerentes. Não sei se os personagens não pensaram muito, mas eles são descritos como tão sagazes, tão, sabe, criativos, inteligentes, que eu fico meio, o que vocês estão pensando, o que vocês estão falando, o que vocês estão fazendo? Mas é assim, gente, coisa de gente rica que eu nunca vou entender, tá muito fora da minha realidade. É muito dinheiro, muita grana, muito mistério e muito tempo pra fazer esse tanto de coisa aqui. No caso, eu tô falando aqui dos personagens, tá? Da realidade deles. Eu acabei indo até a página 256, como eu tinha mostrado aí pra vocês, li mais da metade. Foi bem mais do que eu achei que eu ia até. E se eu tivesse me esforçado um pouco mais, eu tinha lido um pouco mais, mas no caminho eu tava com muito sono, então foi o que eu consegui fazer. Então é isso aí, gente. Valeu muito fazer essa maratona. Eu adorei fazer. Rendeu muito mais do que eu achei que ia e tô bem satisfeita com o meu resultado. Acho que eu li muito, inclusive. Esse então é o nosso vídeo de hoje. Não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de deixar o like de vocês no vídeo e de me acompanhar também nas outras redes sociais, que teve muito vídeo dessa maratona por lá já, tá? É isso aí então, e a gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!